Boa tarde. Já vi que não, já deram o cochilinho depois do almoço, né? Mas é bom quando dorme depois do almoço, que a palavra entra lá no inconsciente, sabe? Eu não ligo não. Pode se sentar. Pode se sentar. Vai se acalmando o coração. Nós estamos aqui nesse encontro maravilhoso da Cidade das Mães. Que bom, né? Conseguimos trazer os maridos, hein? Uma salva de palmas para os maridos que vieram. Você sabia que nós estamos com mais de 500 maridos inscritos, fora os não inscritos? É uma graça de Deus, não é? É uma graça de Deus. E nós vamos estar sexta e sábado com os maridos, com os filhos, os jovens, as crianças, até no domingo nesse encontro. Então assim, já me apresentaram muito, agora eu mesmo vou me apresentar. Eu sou José Alexandre, eu sou médico, tem um monte de gente que me toma bênção, acho que eu sou padre, eu não sou padre, pode até ter cara de padre, eu sou médico. Eu sou casado com a Cristina que está ali, graças a Deus, uma bênção na minha vida, minha esposa. Tenho 2 filhos, o mais velho, o André, está fazendo aniversário hoje, 28 anos. Graças a Deus. E a Mariana tem 24 anos, tem um casal de filhos maravilhosos. E trabalho no movimento já desde 2017, junto com a Ângela Ábido, na parte da formação dela, estudando junto com ela, né? As coisas para ela trazer para o movimento. Tudo que é vivido aqui no movimento, a gente vive um ano antes, né? Para preparar para vocês com muito carinho as formações. Hoje, de modo particular, de modo especial, o tema dessa pregação: mães que oram, buscam virtudes e evitam vícios. Quem quer buscar a virtude? Quem quer buscar o céu? Eu quero buscar o céu. Então diga assim comigo assim: ó Divino Espírito Santo, eu quero buscar o céu. Ó Divino Espírito Santo, eu quero buscar o céu. Fale com bastante fé, porque Deus atende a oração. Ó Divino Espírito Santo, eu quero buscar o céu. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Como que é essa coisa da virtude? Eu vou buscar virtudes e evitar vícios. Gente, isso é uma vocação humana. Sabe por que é uma vocação humana? Porque nós nascemos para a virtude. Nós somos criados para a virtude. Nós fomos criados para o céu. Nós somos criados para viver em Deus. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado primordial, sermos amor com o amor do Pai. E eu queria relembrar uma coisa muito bonita que foi dito ontem. Quem foi na missa ontem, na liturgia de ontem, na missa de ontem, foi lido um versículo dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler só o versículo. Dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos foram presos, não foram? Eles foram presos, e aí um anjo veio libertar os apóstolos, e o anjo disse para os apóstolos, abriu a porta da prisão e disse para os apóstolos assim: ensinai ao povo esse modo de viver. O que é esse modo de viver? Pergunta para a mãe aí do seu lado, principalmente a que está cochichando aí. O que é esse modo de viver? O que é o modo de viver que os apóstolos querem ensinar, que a igreja quer ensinar? O que é o modo de viver? É o modo de viver em Deus. É o modo de viver em Deus. Esse modo de viver é um modo onde nós buscamos as virtudes. Como é que se busca a virtude? Então eu quero começar dando uma breve catequese a respeito disso.
Aqui no livro, né, que vocês estão podendo ver, porque nós vamos trabalhar esse livro nesse encontro todo, e vamos trabalhar o livro também durante o ano, não é? Aqui nesse livro tem um capítulo explicando, né, onde nós escrevemos explicando a questão dos vícios e das virtudes. Então nós diferenciamos, em primeiro lugar, virtudes humanas. O que são virtudes humanas? Virtudes humanas são aquelas virtudes que Deus colocou em você na sua natureza humana. A sua natureza humana é capaz de ser virtuosa. E o que é a virtude? Ela é um bom hábito. Como é que eu conquisto virtudes humanas? Com bons hábitos. Como é que eu consigo bons hábitos? Com atos bons. Ou seja, traduzindo, se você repete atos bons, você cria hábitos bons. Criando hábitos bons, você desenvolve uma virtude. Entendeu isso? Isso quer dizer, gente, que se você quiser a virtude da paciência, você não vai comprar na farmácia. Não vai cair um raio do céu na sua cabeça e você vai virar uma pessoa paciente. Sabe o que vai acontecer? Você vai exercitar atos de paciência. 1 vez, 2, 3, 10, 20... até que aquilo vai se tornar um hábito de ter paciência com as coisas. O Papa Francisco, na encíclica dele, Spes non confundit, ele vai falar sobre a esperança e da importância da paciência. Mas como é que eu conquisto isso? Com o exercício da paciência. E assim todas as virtudes são desenvolvidas assim, e nós buscamos essas virtudes, não é? Não é verdade? Nós buscamos está na nossa alma querer ser bom, porque nós nascemos para ser bons. Nós somos bons em essência, nós somos bons em potência. E assim vão nascendo na nossa alma essa inclinação às virtudes, ao intelecto, à razão, à prudência, à justiça. O hábito de ser justo, de ser temperante. A temperança é o quê? É o equilíbrio no comer, o equilíbrio no beber, o equilíbrio em todos os prazeres. Como é que eu consigo isso? Querendo ser bom. Então isso tem que partir do meu coração que deseja realizar as coisas boas. Eu preciso querer ser bom. Existe na nossa natureza algumas feridas que o pecado original provocou na nossa alma, na nossa essência. E nós lutamos contra isso. E nós lutamos contra essa ferida. A ferida da ignorância. Quantas vezes nós acabamos por ignorar as coisas boas, ignorar os caminhos de Deus, ignorar as virtudes. Por quê? Porque na nossa vida agitada nós buscamos tantas coisas, bens materiais, não vão nos inclinar, a busca dos bens materiais não vão nos inclinar para as virtudes. Quantas vezes nós buscamos o prazer nas coisas, nós rejeitamos o sofrimento, mas o sofrimento é uma fonte de exercício para a virtude. Então, o nosso chamado é buscar virtudes e evitar os vícios. Mas isso é uma luta contínua do ser humano, ele precisa lutar. Então você precisa exercitar os atos bons. Exercitar os atos bons. Eu te peço que faça então uma oração. Tenta calar o seu coração, fecha os seus olhos agora e pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, pode repetir comigo: Espírito Santo, convence o meu coração a buscar as virtudes, a ser uma pessoa boa, a buscar sempre o bem
a encontrar em mim mesmo o bem. Só que algumas coisas estão na nossa essência. Eu sei que a gente quer uma sociedade melhor, não é? Todo mundo quer. Para sua família, para sua descendência. Você não quer que os seus filhos, os seus netos encontrem uma sociedade melhor? Quer. Como é que você vai fazer isso? Começa em você, sabia? Começa em você, nos pequenos hábitos, nas pequenas coisas, na educação que você dá a você primeiro. Por isso, nós estamos falando de casa interior. Porque essa virtude que eu quero para a humanidade, a virtude que eu quero para os outros, a virtude que eu quero para o mundo que eu vivo, a virtude que eu quero para os meus filhos, para que os meus filhos encontrem boas esposas, nossas filhas encontrem bons maridos, para que nossos netos sejam pessoas de Deus, isso que nós queremos, começa, sabe aonde, gente? Na minha casa interior. Eu preciso ir mudando o meu coração. Deixa a agitação dos pensamentos, a agitação da boquinha, a agitação do corpo, porque senão você não entra dentro de você. Como é que você quer buscar virtudes se você não vai procurar dentro de você? Sabe o que acontece? Eu vou falar um pouquinho mais profundo agora. Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou dizendo. Eu vou falar um pouquinho mais profundo agora. Dentro da nossa alma fica um buraco, sabe? Que o pecado original causa em nós. Esse buraco vem de muitas dores, muitas coisas que acontecem na nossa vida, rejeições, traumas. E muitas vezes nós estamos buscando cobrir, tampar esse buraco com as coisas de fora. Nós queremos encontrar pessoas que venham cobrir o vazio do nosso coração. Nós queremos buscar bens, dinheiro, sucesso, fama, trabalho. Quantas mães e quantos pais querem dar tudo de bom para os seus filhos, e o máximo que eles conseguem oferecer é o buraco que tem na sua própria alma. Mãe, pai, você precisa preencher esse vazio com a virtude do Espírito Santo, porque esse lugar é dele. E não dá para buscar em outro lugar aquilo que só Deus pode dar para você. E você está dando para o seu filho muitas vezes, por mais boa intenção que você tenha, você está dando o buraco dos seus vícios, a dor da sua existência. Nós precisamos parar. Nós precisamos entrar aqui, nessa casa, e decidir qual é o lugar que eu vou dar para Jesus ali dentro. Porque por mais que eu busque ser uma pessoa boa, virtuosa, que vou tornar o mundo à minha volta melhor, porque eu vou ser honesto, porque eu vou ser justo, por mais que você busque a temperança, a fortaleza nas dificuldades, e tudo isso nós buscamos mesmo e temos que buscar, mas existem as virtudes que o Espírito Santo precisa dar a você: a fé, a esperança, a caridade, de fazer todas as coisas por amor a Deus. É isso que vai preencher o vazio, porque senão você busca e não encontra, porque está na essência. A sua essência é a seguinte: eu sou boa, eu sou bom, Deus me fez assim, imagem e semelhança dele. E eu vou contar uma breve historinha para poder ilustrar isso. É uma parábola oriental. Essa parábola conta que havia uma cidade onde havia um pai e ele tinha um filho.
E ele queria que o filho dele fosse sábio. E na cidade existia um sábio, e esse sábio morava num palácio. Então o pai pegou aquele garoto, pegou aquela criança e levou a criança para o sábio. Chegando lá, ele disse, lá no palácio, e disse para o sábio: olha, esse aqui é meu filho, e eu queria que você ensinasse ele a sabedoria, que você ensinasse a ele a se tornar um sábio. É uma coisa boa para um pai desejar para um filho, não é? Concorda? Concorda? É só para saber se alguém cochilou. Aí o sábio falou: então você vai deixar esse garoto comigo durante esse dia, e depois no final do dia você vem buscar ele. Gente, eu aprendi essa história, eu devia ter uns 20 anos, 19, 20 anos de idade. Nunca mais essa história saiu do meu coração. O sábio pegou o garoto e deu para ele, sabe o quê? Um copo cheio de água, até na boca. E falou com o garoto: olha, sua lição, sua obrigação, a única coisa que você vai ter que fazer hoje é não deixar entornar nada da água desse copo. Tá bem? Tá bem. O garoto segurou o copo e o sábio pegou ele e começou a fazer um tour pelo palácio. Foi nos jardins, aquelas escadarias de pedras, e o garoto nunca tinha visto aquilo. Ele olhava e a água, e aí ia em salões decorados de festa, salas de música, bibliotecas, e o garoto subia a escadaria, descia, e o garoto lá, e a água. Quando chegou no final do dia, o pai foi buscar o garoto, e o sábio leva o garoto e diz assim para o garoto: qual era a sua lição de hoje? O garoto ficou todo constrangido. Ele falou assim: era não deixar entornar a água do copo. E o sábio perguntou: e como é que está a água do copo? Ah, está quase vazia. Entornou quase tudo. E o sábio disse: olha, essa é a primeira lição. Você pode se vislumbrar com tudo nesse mundo, porque tudo é belo, mas não perca a sua essência. E eu estou aqui hoje para dizer para você uma coisa que você já sabe: a sua essência é ser de Deus. Eu sei que é óbvio, a gente sabe disso, mas a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque a gente se vislumbra com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Vocês sabem que nós temos 3 inimigos da nossa alma, não é? Como a gente aprende com santos padres, não é? 3 inimigos da alma: o demônio, o mundo e a nossa própria carne. E é engraçado que, desenvolvendo essa teologia, Santo Tomás de Aquino vai ensinar que o mais difícil de todos, embora a gente pense que é o demônio, o mais difícil de todos é a carne. Então a gente se vislumbra com tantas coisas, a gente quer prazer para tantas coisas, no final tudo é para tampar aquele buraco, o buraco da alma. Porque a gente simplesmente esquece que a nossa essência é espiritual, que nós estamos nesse mundo aqui para viver, para passar por essa natureza humana, que é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Deus, você sente prazer no comer, no beber, até nos prazeres sexuais dentro do seu matrimônio. Tudo isso foi obra de Deus na sua vida, na sua existência humana. Mas, por mais que você se vislumbre, não perca a essência. Você foi criado para Deus. Essa é a virtude. A virtude máxima, maior de todas, é ser
de Deus. Você entendeu isso? Sim. Então, nós podemos agora falar sobre uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Porque agora a gente está convencido de que nós precisamos de virtudes, de sermos pessoas boas, e que Deus nos quer assim, e que Deus nos quer com Ele, e que a nossa essência é a bondade, é a vida em Deus. Com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. Então agora nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso, buscar essas virtudes e evitar esses vícios. No capítulo 13 de São Mateus, Jesus conta uma parábola. Jesus saiu de casa, naquele dia Jesus saiu de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. A primeira coisa que chama a atenção é que Jesus aqui, quando fala que ele saiu de casa, né? Está vindo logo a seguir daquele evento em que ele está em casa, a casa está cheia, e aí Maria, mãe de Jesus, com os parentes, tentam entrar na casa e a casa está cheia, e ela manda dizer que ela está lá fora, e ele diz: olha, os que ouvem o reino dos céus, esses são minha família. Olha que presente maravilhoso que nós recebemos, nós somos família dele. Então ele sai de casa e vai à beira do mar, ele vai até o lugar onde nós estamos. Ele sai da casa dele. Entende que Deus, na felicidade dele plena, que ele vive desde a eternidade, a Santíssima Trindade vive nessa felicidade, nessa alegria plena, perfeita. Ele não precisava fazer o que ele fez, sair da casa dele. A segunda pessoa, o Verbo de Deus, saiu da casa dele e veio aqui na terra onde nós pisamos. Então essa parábola começa a ilustrar isso. Ele sai da casa dele e vai lá para a beira do mar. O mar é o quê? O mar é o mundo. Ele vai para a beira do mar. Ele se senta sobre o mundo, ele se senta sobre a barca. E da barca ele ensina quem está na terra, que somos nós que estamos esperando. Jesus ensina da barca da igreja. E ele começa a dizer: olha, vou contar para vocês uma história. O semeador saiu a semear. E Deus com certeza tem semeado muito no seu coração, no coração da sua família, na sua paróquia, no seu grupo de mães. Ele tem jogado essa semente. Mas você percebe aqui que algumas sementes são perdidas. A culpa é da semente? É a semente que é ruim? É o semeador que jogou no lugar errado? O semeador que não sabe semear? O semeador é Jesus. Onde é que estava o problema? Na terra. E aí depois Jesus vai explicar essa parábola. Ele joga a semente, algumas caem à beira do caminho.
Porque às vezes nós não damos atenção à palavra. Ela cai num solo seco. À beira do caminho é um solo seco, ela não penetra. Então nós não podemos ter o coração duro para a semente de Deus. Ah, mas eu não tenho. Nossa, eu frequento o grupo de mães há tantos anos. Eu não tenho problema com isso. Já sou da igreja. Né? Eu rezo o rosário com o Frei Gilson de madrugada, com o Instituto Hesed. Mas tem determinadas coisas, quando vai lá ferir o seu buraco da alma, tem determinadas coisas onde Deus quer mexer, que o coração permanece duro e a semente não penetra. E se a semente não penetra, se o coração é duro, porque você não quer deixar o seu jeito de ser e de pensar por causa de Deus, se o coração é duro, vem o demônio e arranca a semente do seu coração. Porque o coração está duro. Em outras ocasiões ele joga essa semente sobre as pedras. Ele joga sobre as pedras, a semente recebe o sol, tem um pouquinho de terra. O que é um pouquinho de terra? Ora, você recebe a palavra, você vai à missa, você participa da igreja, não é assim? Mas a terra, como diz aqui a palavra, a terra é rasa. Como é que eu faço então? Qual é o remédio que eu vou encontrar? É por isso que eu estou dizendo, gente, que a gente estava falando de virtudes humanas, mas nós temos que lembrar dessas virtudes teologais, as virtudes do Espírito Santo, a fé, a esperança e a caridade. Como é que eu quebro um coração duro para a semente penetrar? É pela fé. E a nossa fé, ela vai até um certo ponto, mas depois eu preciso da graça do Espírito Santo. Então você precisa perseverar, porque é pela perseverança que o Espírito Santo vai te dar a fé. Não fique esperando o dia que você vai ter fé para você caminhar, para seu coração abrir, amolecer. Caminhe do jeito que você consegue. E quando essa semente encontra um solo pedregoso, raso, essa semente não vai criar raiz, ela não vai ficar firme. Para que serve a raiz? Para que serve a raiz de uma planta? Quem lida com planta aqui? Para que serve? Para fixar e para nutrir a planta. Se você não fixar a raiz, se você não estiver firme, você vai ser arrancado. Você não vai conseguir nutrir esse espírito que está dentro de você, na sua casa interior. Então é preciso colocar no seu coração a esperança. O que a esperança vai trazer para nós? O que a esperança vai trazer para nós? Ela vai trazer a alegria, ela vai trazer a esperança, ela vai trazer a paciência de esperar o tempo das coisas. Entende? O que a esperança vai fazer? Agora só consegue esperar o tempo das coisas quem tem solo profundo, quem tem solo raso. E quem é que tem solo raso? Quem está ocupado com as coisas, com as preocupações. Quem é que vai ter solo raso? Quem está preocupado com as ocupações. Jesus fala que o que foi semeado no terreno pedregoso é quem ouve a palavra, recebe com alegria, mas quando vem a tribulação, a perseguição, o sofrimento, abandona tudo. Essa é a pessoa de espiritualidade rasa, porque ela é forte quando está tudo bem, e quando começa a sofrer, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela começa a se apegar ao sofrimento, ela só pensa no sofrimento, ela esquece tudo que Deus colocou de bom, ela não pensa na providência divina.
Olha, esperar com esperança, hein? Esperar na providência divina é esperar por Deus, esperar pelo agir dEle. Esperar na providência divina é coisa de gente profunda. Quem não espera, quem desespera, ainda está raso. E eu quero que você diga isso comigo para poder ficar fixado aí na sua mente. Quem desespera, fala, ainda está raso. Quem espera, já está profundo. Porque é no momento da tribulação, no momento da provação, que a gente prova o quanto que a gente realmente caminhou, não é? Mas é no momento da tribulação, no momento do sofrimento, imitando a Maria no pé da cruz, é ali que você coloca a sua esperança em Deus. É ali que você ganha força na sua caminhada. Você tira as pedras das preocupações. As tribulações, os sofrimentos da vida, eles vão existir, acredite você em Deus ou não. Eles vão existir, sempre. Mas eles existem quando você vive em Deus, quando você tem terra profunda. Os sofrimentos e as angústias, as tribulações da vida, elas existem para te fazer crescer, amadurecer, aprofundar as raízes. Quando você sofre em Deus, você aprofunda as raízes. Quando esse solo cai, num terreno cheio, quando essa semente cai num terreno cheio de espinhos, a planta cresce, cria raiz, mas ela é sufocada pelos espinhos. E o que são esses espinhos? Os espinhos são as coisas do mundo às quais eu me apego. Olha, quando você se apega aos bens desse mundo, você cria na sua alma uma avareza. Existem vocês conhecem os 7 pecados capitais, né? É bom a gente conhecer, porque a gente aprende a evitar, sabe? Então, o pecado original, que é o principal pecado de todos, que é a soberba. Quando eu quero ser o próprio Deus, quando eu tenho um apego à minha própria imagem, à minha própria excelência, vai gerar na alma 3 pecados espirituais que vão aprofundar a pessoa no pecado, que são o que? A vaidade, a vanglória, a glória de si mesmo, que é vã, que não tem finalidade nenhuma. A avareza, que é o apego aos bens materiais, aos bens desse mundo. E a inveja. Esses 3 pecados, a vanglória, a vaidade, a inveja e a avareza, são pecados espirituais que vão nos enraizar, principalmente a avareza. Lembra que a gente falou da raiz? Que a raiz fixa e nutre. A avareza é como uma raiz. O apego aos bens materiais desse mundo é como uma raiz. Nutre você de outros pecados e fixa você no pecado. Parece que não é nada. É do nosso dia a dia. Você querer conquistar as coisas, progredir materialmente, mas se o seu coração está enraizado nisso, isso vai gerar em você vícios, hábitos ruins. Você vai começar a agir para conseguir os bens materiais. Atos maus repetidos provocam hábitos ruins, maus. E hábitos maus se tornam vícios. É isso que Santo Tomás nos ensina. E é isso que nós precisamos estar atentos.
Então as coisas desse mundo começam a sufocar a semente que Deus carinhosamente veio plantar no nosso coração. E nós não podemos permitir. Está em nós dar o consentimento, entende? Por isso que diz aqui, nós vamos buscar virtudes e evitar vícios. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma decisão aqui. Nenhum pecado e nenhuma virtude vai acontecer sem a sua decisão. Por isso que eu comecei dizendo que é o que nós precisamos buscar. É o que nós queremos. Ao contrário disso tudo, o meu coração precisa ser uma terra boa, uma terra fértil, uma terra amolecida. Imagina uma terra seca. Como é que o lavrador vai fazer para plantar na terra seca? Ele vai passar um arado na terra. Ele vai fazer um sulco na terra. Ele vai abrir buracos naquela terra. E os sofrimentos vão fazer isso. Mas se você sofre com Deus, o que é sofrer com Deus? É sem murmurar, é sem reclamar, é sem se fazer de coitado, achar que o seu sofrimento é o maior do mundo, porque isso não existe. Não existe um sofrimento seu que é maior do que o dos outros, porque cada um tem a sua cota, a sua medida. No momento do sofrimento, da tribulação, o que é que você precisa se lembrar? Que a minha essência, a água do copo que eu não posso derramar, é que eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu vim para esse mundo por Ele, para Ele. E é por Ele que eu faço as coisas. Então você começa a trabalhar por Ele, por amor a Ele. Você começa a criar seus filhos por amor a Ele. Entende o que é a virtude da caridade, gente? Que é a maior virtude que nós precisamos buscar. Pedir ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de amar a Deus em tudo que nós fazemos. Porque eu faço o meu trabalho e eu amo o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho e eu amo o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho e eu amo o poder que eu tenho no meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas eu murmuro e reclamo do meu trabalho, porque ele me dá muito trabalho. Em vez de tudo isso, a nossa resposta deve ser: eu faço o meu trabalho, porque eu amo Deus que me deu esse trabalho. Se você começar a pensar assim, você vai parar de reclamar do seu trabalho. Porque reclamar do trabalho é um vício, não é uma virtude. Chegar no trabalho de cara feia é feio. Diga isso para o seu irmão do lado aí, olha, chegar de cara feia no trabalho é feio. Eu quero que você dê um aplauso para o seu trabalho. Amém. Seja que trabalho for. Quando eu falo trabalho, parece sempre aquele serviço que é remunerado, né? Eu trabalho e ganho um salário. Não. O trabalho que você tem em casa, com aquela pilha de louça para lavar lá na pia, é trabalho. Faça com amor. Faça com amor. Eu amo a minha família porque os meus filhos são meus. Eu amo os meus filhos porque eles são para mim. Aí o dia que o filho casa com aquela nora que você não quer, não, mas isso só acontece lá em Vitória, no resto do Brasil não tem não. O dia que meu filho casa com aquela nora, e ela leva ele embora de mim, porque ele é meu. Apego. Nós temos que amar e não nos apegar, porque quem se apega prende o outro, escraviza. O nosso amor não é um amor que escraviza, porque o amor de Deus por nós não é um amor que escraviza. O amor de Deus é generoso. Então, eu amo os meus filhos por Deus, porque Ele me deu.
Porque se Deus não tivesse te dado, você não ia ter filhos. Eu amo o meu marido, inclusive os defeitos dele, que geralmente são muito poucos, né, Cristina? Não filma ela, por favor. Eu amo o meu marido, porque ele é perfeito. Bom, você não vai conseguir amar ele desse jeito. Eu amo o meu marido porque ele é bom. Eu amo a minha esposa porque ela é boa. Mas eu amo por quê? Por causa de Deus. Porque é uma obra maravilhosa que Deus colocou na minha vida, para me santificar. Então, quanto mais difícil o marido, mais ele te santifica. Olha aí, ó, tá vendo? Deus coloca todas as coisas na sua vida, porque Ele quer você santo. Você vai precisar dar o seu consentimento, falar o seu sim. Agora, falar o seu sim quando está tudo bem, é muito fácil. E falar o seu sim quando está tudo dando errado. Quando acontecem as brigas, as divisões, as discórdias, as doenças, a morte, a solidão. E mesmo assim você permanecer firme em Deus. É por quê? Porque você ama a Deus, você tem um coração fértil. Deus consegue trabalhar no seu coração em todas as ocasiões. Quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Mas para que eu consiga oferecer a Deus um coração fértil, um coração onde a semente vai brotar, eu preciso buscar a virtude. Parece que eu estou falando uma coisa que você já sabe. Mas eu estou dizendo que você precisa aprender a virtude de ser paciente, de ser manso, de ser humilde, de ser justo, de dar ao outro o que é direito dele, mesmo que você perca. De ser temperante, de não me entregar à gula, à bebedeira, à comida desnecessária, aos prazeres venéreos, à pornografia, à masturbação, às conversas libidinosas. Trocar o seu assunto, a não falar dos outros, o pecado da língua, não mentir, não conversar assuntos que não vão acrescentar. A não ser fraco diante dos sofrimentos. Essa é a terra fértil. Essa é a terra fértil. Quando você está buscando fazer o que é certo, mesmo com sofrimento. A terra fértil é o amor de Deus acontecendo em nós. E é por isso que eu vou buscar virtudes. É por isso que eu vou evitar os vícios. É por isso que eu vou partir para o autoconhecimento. Eu vou buscar me conhecer. Entrar dentro dessa casa. Para terminar, eu tenho uma última historinha. Rápido. Eu tenho um amigo, talvez ele vá até ouvir isso um dia. Esse amigo, ele é alpinista. E ele foi na época, ele foi o 24º alpinista a conseguir atingir, brasileiro, né? A conseguir atingir o pico do Everest. Ele subiu o monte do Everest. Até então só 23 tinham conseguido, ele foi o 24º brasileiro. E nós ficamos mais ou menos 2h30 conversando sobre essa aventura dele no Everest, porque aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Mas ele aprendeu uma coisa muito importante, várias coisas importantes, mas eu quero destacar uma aqui. Quando ele estava subindo aquela montanha, ele estava sozinho, era ele com ele. E ele tinha que respeitar a natureza da montanha
E ele tinha que respeitar o limite humano dele. Foi uma jornada de autoconhecimento, porque ele só dependia dele. E ali ele descobriu que existe a mão de Deus em tudo, mesmo quando só tem você e a montanha para subir. No momento do seu sofrimento, você está sozinho. Ninguém vai sofrer no seu lugar. Entende? E você precisa respeitar a natureza das coisas. Eu estou falando isso porque às vezes a gente fica brigando com a montanha. A gente não quer aceitar sofrer, não quer aceitar a tribulação. E por isso que a gente murmura, reclama e conta para todo mundo: ah, eu estou passando um problemaço, eu estou problema. Não, vou partilhar. Mas é só você tentando fugir. E ali naquela montanha, esse alpinista não podia fugir, não tinha para onde fugir. Jesus, quando foi para a cruz, ele abre os braços e diz: Pai, por que me abandonaste? Porque, gente, somente a segunda pessoa foi para a cruz. Só a segunda pessoa foi para a cruz. O Pai e o Espírito estavam com ele lá, mas no corpo humano era Jesus. Era ele que tinha que passar por aquilo. E na sua cruz, quem tem que passar por isso é você. E é aí que vai ser provada a sua virtude. Qual a virtude? A virtude de amar a Deus. Eu quero te pedir que você se levante agora. Feche os seus olhos. Pense mesmo na sua cruz agora, no seu coração, no terreno do seu coração onde você precisa entrar. E peça ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, nós te pedimos que você venha entrar na terra fértil do nosso coração, nos dar profundidade, arrancar todas as raízes que não foi você que plantou. A Ângela falava hoje de manhã dessa reconstrução. Deus deu para você essa casa interior. Foi Ele que te deu. Mas Ele não constrói em cima de ruínas. Ele arranca tudo para construir de novo. Então você vai pedir: ó Divino Espírito Santo, vem construir essa casa nova no meu coração. Vem me dar a capacidade de tomar novas decisões. Decisões mais profundas. Venha o Divino Espírito Santo enraizar a sua semente no meu coração, para que eu fique firme, para que eu não me abale, para que o demônio não leve embora as suas sementes do meu coração, porque eu estou dura, resistente. Ó Espírito Santo, retire todas essas pedras. Eu quero arrancar, ó Espírito Santo, todas as pedras e os espinhos. Eu quero viver os meus sofrimentos, as minhas tribulações, sem me desesperar, mas com esperança. Eu quero, ó Divino Espírito Santo, colocar a minha confiança em Ti, de que todas as coisas que me acontecem são vontade de Deus para mim. Eu quero viver com Deus. Eu quero viver contigo. Não vou deixar as coisas desse mundo abalarem a minha fé. Eu quero buscar as coisas lá do alto. Lá está minha esperança, aos pés da cruz, aos pés da cruz.